Oi, gente. Eu venho dizendo a vocês já há algum tempo que sigam o caminho do dinheiro, das doações de campanha, que na verdade é investimento, né? Que muito vai ser descoberto. Pois bem, o filho do advogado dos investigados do esquema do INSS, né? Doou para a campanha dos bolsonaristas. Vamos ver esse vídeo e tecer comentários. O Paulo Pimenta vai trazer detalhes sobre isso. E o Onyx Lorenzoni, esse tá muito enrolado, né? Mas vamos lá. Eu pretendo demonstrar com provas, com documentos, a verdade sobre esse escândalo. É verdade que existem notícias sobre irregularidades no INSS de muito tempo. Mas é verdade também que este esquema criminoso que lesou milhões de aposentados e aposentadas, ele só foi possível porque uma série de regras e normas internas do INSS foram alteradas. E estas normas e estas regras todas foram alteradas durante o governo Bolsonaro. Se estas regras não tivessem sido alteradas, esse escândalo seria impossível. Eu vou demonstrar isso, presidente. E a primeira que eu vou demonstrar é essa falácia da MP que estabeleceu um ano para renovação. É verdade. Só que depois eles mandaram outra da Covid, botando 3 anos para renovação. E no final do governo, em dezembro, com o jabuti do Luiz Miranda, o Bolsonaro sancionou uma lei que acabou com a necessidade de revalidar a autorização. Então, quando nós assumimos o governo, em janeiro, a lei em vigor, que foi sancionada pelo Bolsonaro em dezembro, antes de fugir para os Estados Unidos, havia acabado com a renovação. Então, o governo Bolsonaro acabou com a necessidade dos beneficiários autorizarem e renovarem. Esse é fato, isso é verdade, isso é decreto, isso é lei. Segundo lugar, entidades fantasmas, entidades que não tinham aposentados e aposentadas, tentavam desde muito tempo as CTs. Como é o caso da Unibrasil, do Gutenberg, do Zacarias. Né? Tentaram, não conseguiam. Pegaram isso aqui? O governo Bolsonaro destruiu normas que, ao precisar a revalidação, pegavam esse tipo de coisa e bloqueavam. O governo Bolsonaro foi que fez isso. Agora, por que o governo Bolsonaro fez isso? Será que tem a ver com o fato de que gente beneficiada pelo esquema estava colocando dinheiro na campanha de gente do governo Bolsonaro? Parece que sim. Parece que sim. Vamos ver mais sobre esse vídeo. Assista o vídeo até o final, compartilhe, porque é muito importante que as pessoas tenham clareza da conexão entre o financiamento de campanha e como isso corrompe a democracia. Como isso destrói a democracia. Eu já venho falando sobre isso há muito tempo, mas esse exemplo, o caso do INSS, comprova com fatos o que eu venho falando já há tanto tempo. E por isso ele é importante. Vamos seguir. Conseguiram em 2018 o ACT. Essa entidade na época se chamava Unibrasil. Posteriormente, ele foi anulado. Foi anulado por quê? Porque ela não era uma entidade de aposentados. E aí, o senhor Rolim, esse Leonardo Rolim, que foi levado para a transição, para coordenar a área da Previdência, tirou da Dirben e botou na Dirati a competência para conceder ACTs. Mas mesmo assim, senhor presidente, era impossível dar um ACT para uma entidade que era um clube de benefícios. Não era uma entidade de aposentados e aposentadas. No dia 26 de 10 de 2020, 26 de outubro de 2020, o Paulo Guedes publica uma motivação de decreto. Decreto 10.537 de 2020. Dizendo o quê? 2 mudanças. Seria necessário um decreto permitindo que entidades que não fossem exclusivamente de representação de aposentados e aposentadas também pudessem ter ACTs. E mais, ampliava para que pensionistas também pudessem ser descontadas. Ou seja, ampliou o tipo de entidade que podia participar e, incluindo entidades que não tinham a ver com aposentados, e ampliou, enfim, as pessoas que poderiam ser descontadas. Ou seja, ampliou o esquema. O esquema aumentou. Pensionistas pudessem ser roubadas. 26 de 10. No mesmo dia, 26 de 10, a Unibrasil faz uma assembleia, no mesmo dia. Troca o nome para Unibap e inclui, na sua razão social, uma vírgula. Passou a ser, além de clube de benefícios, também uma entidade de representação de aposentados. No mesmo dia da manifestação do Paulo Guedes. 4 dias depois, aliás, 2 dias depois, o governo publica um decreto, assinado entre eles pelo Onyx. Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx. Esse decreto, 10.537, permite que entidades que tenham no seu estatuto representar aposentados possam ganhar ACTs. Correto? Este decreto, assinado pelo Onyx, pelo Paulo Guedes e o Bolsonaro, é que abriu a possibilidade de que empresas como a Mar Brasil Clube de Benefícios, como a Unibap, que havia trocado de nome 2 dias antes,
passassem a fazer desconto. Essa empresa aqui, vamos lembrar, Gutenberg, Zacarias, lembra da turma do Domingo Sávio? Eu não quero aqui levantar questionamento e não vou fazer isso com o filho do ministro, que eu quero ter o maior respeito, mas ele foi um advogado dessas empresas. Essas empresas que conseguiram o ACT depois do decreto que o Onyx assinou, foram representadas pelo filho dele. Pode ser uma coincidência? Pode. Tem 2 milhões de advogados do Brasil. O pai assina um decreto, a empresa contrata o filho e ganha um ACT. Entre elas, a Mar Brasil, a mesma coisa. Ela era um clube de benefício. Graças ao decreto assinado pelo Onyx, a Mar Brasil passou a ter direito a descontar de aposentados e aposentadas. Não podia. Eles mudaram o decreto para que os Golden Boys pudessem fazer ACT. Eles mudaram o decreto para que entidades que até então não tinham direito de fazer ACTs pudessem ter direito a fazer ACTs. Essa é a Mar Brasil. E aí, por coincidência, a Mar Brasil, que o cara ficou rico do dia para noite sem nunca ter trabalhado, vai ali na campanha eleitoral e deposita o dinheiro na conta do Onyx. Pois é. O cara da Mar Brasil ficou rico e com esquema, e aí financiou a campanha do Onyx Lorenzoni. Mas será que eles financiaram só do Onyx? Ou financiaram também? Isso tem que ser investigado. Outros bolsonaristas. Porque eu não tenho a menor dúvida de que todo mundo que facilitou... É porque o Paulo Guedes não foi candidato, né? Mas todo mundo que trabalhou para facilitar que o esquema se expandisse, esse pessoal tirou o seu. Tirou o seu de alguma forma, né? De alguma forma tirou. Ou em dinheiro de campanha, isso tem que ser investigado. Me parece muito improvável que não tenha tirado. Afinal, foram pessoas que ativamente trabalharam para que o esquema fosse expandido. E é muito importante você compartilhar esse vídeo. É muito importante. E pedir para as pessoas compartilharem. Porque isso conecta o financiamento de campanha ao escândalo do INSS. E eu venho falando sobre como o financiamento de campanha corrompe a democracia. Por que razão? Aí o ministro diz, olha, eu não sei, na época... Tá, mas já deu tempo de saber. Essa CPI tá aqui há meses. 60 dias. Por que razão a Mar Brasil, que até então era um clube de benefício de picaretas, que nunca trabalharam e agora estão aí de Ferrari, Lamborghini, Rolex, ficaram milionários do dia pra noite, centenas de milhões de reais, vai lá e bota o dinheiro na conta do ministro que poucos dias antes tinha assinado o decreto que permitiu que eles ganhassem a CT, senhor presidente. Mas não satisfeito, o governo Bolsonaro vai lá e num outro decreto abre a possibilidade para consignado de Bolsa Família, BPC, auxílio emergencial, lá em 2022. O senhor lembra? Quando eles criaram aquele escândalo, na véspera da eleição, para fazer consignado de BPC, de auxílio emergencial de Bolsa Família, uma das empresas mais beneficiadas chama-se Facta Seguradora. Quem é a Facta, senhor presidente? É a empresa contratada pela instituição que ganhou o ACT, que o filho do Onyx foi um advogado. E o senhor acredita, senhor presidente, que a SINAP, que ganhou o ACT, graças ao decreto, que teve o filho do Onyx como advogado, que contratou a Facta, o senhor não vai acreditar, presidente. Os donos da Facta também depositaram dinheiro na conta do Onyx durante a campanha eleitoral. Estão aqui os donos, estão aqui os nomes. Né? Então tô... A galera toda botando dinheiro na campanha do Onyx. A galera toda envolvida no esquema. Ai, ai. Aqui os documentos que provam que essas pessoas, tá aqui os depósitos, Onyx Lorenzoni, tá aqui outros deputados federais do PP, receberam recursos também dessas mesmas pessoas que são os donos da Facta. Não foi só o Onyx, aqui é informação que é muito importante. Outros deputados da direita receberam grana desse pessoal. Para mim, essa evidência é demolidora, né? Mas enfim, essa é só a minha opinião. Se você concorda comigo, compartilhe, comente, divulgue, porque ó, é uma evidência demolidora. Olha a cara da Bia Kicis. A cara da Bia Kicis de tudo. Nesse frame ela ficou... complicou. E aqui, presidente, não é narrativa. Aqui é documento, aqui é cópia do TRE. Aqui são documentos que comprovam cada palavra que eu estou dizendo aqui, ela está sustentada em provas. Então por que explodiu em 2023? Por uma razão muito simples. Porque acabaram com a necessidade da revalidação. Porque concederam ACTs, e o gráfico mostra isso de forma clara. Foram aquelas entidades fantasmas que ganharam o ACT durante a farra e que explode a arrecadação em 2023. Então isso são fatos comprovados por lei, decretos e mais do que isso, senhor presidente. O ministro falou que ficou sabendo na transição que a mãe do jornalista dele tinha sido descontada. Pai, correto? Sabe quando é que ele recebeu o dinheiro de volta? Agora, no governo do Lula. Se ele não pediu, só se ele não pediu. Por quê? Porque ficaram sabendo lá na transição e durante todo o governo do Bolsonaro nunca devolveram, nem para ele nem para ninguém. Porque todo o dinheiro roubado antes do governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, nunca foi devolvido um centavo para nenhum aposentado, nenhuma aposentada e nenhum pensionista. Foi agora, o presidente Lula, que já devolveu o dinheiro para mais de 3 milhões de aposentados e aposentadas. Então, senhor presidente, eu não vim aqui para fazer disputa política nem disputa de narrativa.
Eu vim aqui para demonstrar com documentos e provas, com decretos e portarias e medidas provisórias, aquilo que a população brasileira já sabe. Tudo o que aconteceu e este escândalo de caráter industrial, que lesou bilhões de reais de aposentados e aposentadas, só foi possível porque durante o governo Bolsonaro todas as travas de fiscalização foram destruídas. E é por isso que eu afirmo e repito sempre, este esquema criminoso não teria acontecido. E concluo dizendo, o próprio... Quem é que deu o parecer para essa entidade aqui poder ganhar o ACT? O Virgílio. Sabe quem é o técnico que analisou? O Fidelis. Então, esses personagens todos, Zé Carlos Oliveira, Fidelis, Virgílio, Alexandre Guimarães, todos eles estão dentro desse esquema, desde a época em que isso aqui que eu provei começou a acontecer, e na época, inclusive, que o nosso depoente era ministro. Pois é. Para mim, essa fala do Paulo Pimenta é assim, é demolidora. Ela é demolidora, porque ela conecta o financiamento de campanha, o pessoal que botou a grana na campanha da direita são pessoas que se beneficiaram do esquema, do escândalo do INSS. Agora, quem acha que essas doações de 60, de 70, de 80, de 100 mil reais, se acha que isso daí veio da bondade desses bandidos, enfim, esse grau de ingenuidade eu prefiro nem comentar, né? Isso daí é investimento, isso é óbvio, né? Bota esse dinheiro para conseguir que normas sejam destruídas. E eles conseguiram. Durante o governo Bolsonaro, eles conseguiram. E eles, enfim. E eles queriam mais. Eles queriam mais. Eles queriam mais. Eles queriam que o governo Bolsonaro continuasse e que nada desse esquema fosse descoberto. E eu afirmo, se Bolsonaro tivesse sido eleito em 2022, esse escândalo iria continuar e não teria sido descoberto. Ia ser aumentado e não teria sido descoberto naquele período. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz o curso Como Entrar no Mestrado ou no Doutorado, o link está no comentário fixado, quem sabe também você pode se tornar membro ou apoiador ou fazer um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.